Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira na Rádio Web Nogueira, a sua melhor rádio. Começa agora, hoje, dia 28 de abril de 2022, o programa Ponto de Vista, com José Antônio Nogueira. Muito bem meus amigos, minhas amigas, o programa de hoje vem trazer para vocês algumas notícias preocupantes. Hoje eu posso dizer a vocês que estou aí realmente quase que inclinado a acreditar que vai haver alguma coisa aí muito grave se porventura o ex-presidente Lula for eleito, como vem demonstrando aí as pesquisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu venho acompanhando aí de algum tempo para cá os jornalistas que estão nas redes sociais, que estão fora da mídia corporativa, como o Marco Antônio Villa, como o Canal 247 e outros, né? Alguns dizem que sim, há uma possibilidade aí de um golpe militar, de uma coisa assim, outros dizem que não, mas me parece que alguma coisa deverá acontecer sim. Está aí em curso um possível confronto aí do Bolsonaro com as instituições. Por que estou dizendo isso? Vamos lá. O Daniel Silveira foi condenado. O Bolsonaro rapidamente entrou com aquele documento chamado graça, né? Outros chamam de indulto, mas é graça o nome, né? do documento. O ministro Xandão disse que não tem validade porque ainda está em trânsito em julgado a condenação do Daniel Silveira, ou seja, tecnicamente ele ainda não está condenado. Também há o problema da tornozeleira eletrônica desse rapaz aí, que não está funcionando já há quase um mês. E por esses dias eu li uma reportagem que dizia que o Bolsonaro estava dizendo que as eleições podem não acontecer aqui no Brasil se ocorrer um fato muito grave. E evidentemente que ele está tentando criar esse fato grave. Ele está tentando criar uma consequência, né, de um ato para que isso se transforme então em um ato grave e ele venha então aí por lei cancelar as eleições e permanecer então como presidente. Por que eu estou dizendo isso? Porque há indícios disso. Vocês vejam, ele entrou rapidamente com isso. Uns dizem aí que foi um teste, que ele quer saber onde é que ele pode chegar, se ele pode, e rapidamente houve lá uma movimentação na Câmara, tentando passar um projeto onde se dava também indulto, né, se colocava aí nesse balaio outros personagens aí, além do Daniel Silveira, como por exemplo o Roberto Jefferson, os filhos do Bolsonaro, todo mundo, para que eles se vissem livres então de algum problema judicial futuro, né? Algum problema mais grave para essa turma aí. Pois bem, não vai dar certo. E aí, sabendo que isso não vai dar certo, o Bolsonaro saiu com essas notinhas, né, com essas palavras de que, havendo alguma coisa grave, poderá ser cancelada então as eleições. Isso, na mente dele, é uma maneira que ele tem de comunicar o que ele pretende fazer. Se vocês analisarem um comportamento deles, vocês vão concluir exatamente isso. Ele costuma dar dicas de que o que ele está pensando em fazer.
Não que necessariamente ele consiga fazer, mas está passando pela cabeça dele fazer tal coisa. E o que é que eu estou querendo dizer então? O que é que seria esse fato então grave gerado? Um acirramento entre o poder executivo e o poder judiciário e legislativo. Por quê? Bom, o senhor Daniel Silveira foi eleito, né, na quarta-feira, dia 27, ontem, foi eleito, está aqui no jornal, ó, o deputado, eu vou ler para vocês aqui, só um instante. O deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, foi eleito nessa quarta-feira vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A eleição ocorre uma semana após o parlamentar ser condenado a 8 anos e 9 meses pelo Supremo Tribunal Federal e ser, no dia seguinte, perdoado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ora, Silveira também é membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, uma das mais importantes da Câmara. Então, meus amigos, isso significa que o Bolsonaro está dando um tapa na cara do povo brasileiro e está cutucando aqui o STF para que esse reaja. Talvez decretando aí que o Bolsonaro não poderá concorrer às eleições, tal, alguma coisa que ele possa se apegar e dizer então, e criar um tumulto no Brasil, né, um confronto muito grande entre os bolsonaristas e as instituições, e então no meio dessa bagunça toda, que pode causar até morte de pessoas, ele então decretar que o Brasil não está em condições de passar por eleições esse ano. É isso que me parece que ele está pretendendo. Sabe, a situação é muito grave e ainda hoje as mídias corporativas estão divididas entre apoiar o Bolsonaro ou apoiar uma terceira via, porque as eleições estão polarizadas, né? A corrida eleitoral está polarizada entre o atual presidente e o Lula, que está bem à frente aí nas pesquisas. Uma ou outra pesquisa diz que diminuiu, outras dizem que não, que o Lula está próximo de vencer no primeiro turno e tal. Tanto faz, o fato é que o Lula está na frente e há meses, um ano me parece. Então, provavelmente vai continuar assim até as eleições e após as eleições também. Ou seja, ele deve passar então pelo pleito eleitoral e através do sufrágio, nós aqui, né, das eleições, nós então colocaremos o Lula de volta na presidência da República, o que seria realmente uma volta muito grande na história aí, né? A história teria dado uma volta certinha, porque há alguns anos atrás o Lula foi preso, não tinha a menor expectativa de ser libertado, os advogados foram para a ONU, entraram lá com as ações na ONU, dizendo da imparcialidade do então juiz Sérgio Moro. Isso demorou anos até que a ONU resolveu julgar, mas aqui no Brasil a coisa andou um pouco mais rápido. O Lula conseguiu a sua liberdade, não quis usar a tornozeleira eletrônica, porque disse que era inocente, que não queria isso, iria cumprir e iria provar no final a sua inocência, e assim o fez. Cumpriu a pena imposta pelo juiz, saiu dentro do que a lei determina, né, do prazo mínimo de cumprimento da pena, e provou a sua inocência. Fato é que a ONU
já decretou que o juiz Sérgio Moro, na época juiz, de fato agiu de maneira imparcial e o Lula estava preso ilegalmente. Havia também na ONU naquele tempo, havia sido decretado pela ONU que o Lula poderia participar das eleições mesmo preso, poderia gravar o comercial político dele, né, a propaganda política dele, e mesmo preso poderia dar entrevistas, participar da campanha normalmente. Foi impedido. Esse mesmo STF impediu, né? O senhor Gilmar Mendes, a dona Rosa Weber, a outra senhora lá, impediram o Lula de participar das eleições. Então ele aí escolheu o Fernando Haddad como candidato à presidência pelo PT. Vocês sabem. E também sabem que se as eleições fossem uma semana para frente da onde foi decretada a data, né, da eleição, muito provavelmente o Haddad teria ultrapassado o Bolsonaro e hoje nós teríamos como presidente, então, o senhor Fernando Haddad do PT. Mas devido a essas jogadas, o Lula foi impedido de participar, proibiram até que o Fernando Haddad usasse a imagem e a voz do Lula nas campanhas eleitorais. Ainda assim, o Haddad saiu do último lugar, porque foi o último a ter lá o nome na lista, e chegou assim, em segundo lugar, chegou no segundo turno com o Jair Bolsonaro. Vejam a força do nome do ex-presidente Lula. Isso é um fato. Não tem como negar isso, é um fato. Pois bem, ontem, então, a ONU decretou que, de fato, Lula foi preso ilegalmente. O juiz agiu errado, de forma muito errada e parcial. E isso, a ONU, então, deu ganho de causa para o Lula. Não saiu na Globo. Deve estar aí em algum jornal uma notinha desse tamaninho lá embaixo, na folha dos jornais, certo? Essa notícia foi escondida, é isso que eu digo para vocês e disse no vídeo de ontem, né, que a mídia costuma agir dessa maneira. Então eles colocam a notícia que interessa, põem a roupa, o formato da notícia da maneira que convém a eles, né? Já Globo, SBT, Bandeirantes, Record, convém, certo? Então eles entregam para vocês, para nós, a notícia com essa embalagem, que favorece sempre a eles. O que não favorece, porque esse julgamento da ONU aí veio mostrar realmente a verdade, né? Como o presidente agora parou de falar um pouquinho, mas vocês se lembram que ele falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade começou já a libertar, libertou o Lula, já está decretado inocência, o Moro já está decretado juiz parcial, provavelmente não vai poder participar das eleições, aguardem, mas provavelmente não vai poder participar. Enquanto isso, o senhor Bolsonaro disse que, havendo um fato muito grave no país, ele cancelaria as eleições e, por baixo dos panos, está tentando, através de manobras aí com o Daniel Silveira e outros, tentar, de alguma maneira, criar um atrito muito grande onde cause uma revolta, né, bolsonarista, esses bolsonaristas que peguem em armas, que invadam o STF, o Superior Tribunal Eleitoral também, e que façam aquilo que o Daniel Silveira disse que faria, né? Tiraria esses ministros para fora do prédio, bateria neles lá na rua, arrancaria a cabeça de não sei quem, todas essas coisas aí. Então, eu realmente estou aqui meditando e pensando
e formando aqui no meu pensamento, meu ponto de vista nessa direção. Provavelmente, quando se aproximar mais aí o dia da eleição, o Bolsonaro pode tentar isso. Um golpe militar ele não vai tentar, porque ele não tem, na verdade, o apoio dos militares, ele tem o apoio de generais que estão na reserva, ou seja, generais, mas não tem comando do exército. Por isso estão lá trabalhando no governo, mas não tem comando nenhum das Forças Armadas. Então, parte está com ele, mas a grande parte não está. E o golpe dessa maneira é decretado quando a pessoa tem força, né? Está forte, tem força para mostrar ali. Isso ele não tem. Ele está no desespero. É por isso que ele está tentando criar essa situação. É isso que eu estou enxergando aqui de momento. Tá bom? Então, meus amigos, minhas amigas, esse foi o programa Ponto de Vista de hoje. Eu espero que, dada essas informações e clareado aí as informações que saíram na mídia e essas que não saíram na mídia corporativa, mas que vocês estão sabendo aqui no programa Ponto de Vista, com nossa opinião, com nosso ponto de vista, então vocês formem o ponto de vista de vocês. Deixem aqui, escrito aqui nos comentários, o que é que vocês acham disso. Há essa possibilidade de criação de um tumulto no país tão grande em que o Bolsonaro possa cancelar as eleições e continuar no poder? Ou vocês acham que há a possibilidade dele tentar um golpe militar, mesmo não tendo tanta força assim para isso, né? Eu espero então o comentário de vocês. Deixem também o like de vocês, o like importante, o dislike, vou pôr aqui lógica, o dislike, quem não gostar, será também, todos vocês serão lidos aqui, serão todas as mensagens são lidas, são respondidas, né, dentro do possível, então tudo isso em respeito a vocês. Muito obrigado então pelo carinho da audiência, muito obrigado pelos inscritos no canal no Facebook, né, o canal Rádio Web Nogueira no Face, muito obrigado pelo carinho de vocês no YouTube, certo? Inscrevam-se lá, ativem o sininho das notificações e acompanhem a Rádio Web Nogueira também aí no celular de vocês pelo Play Store. Instale a Rádio Web Nogueira lá com os locutores, as locutoras e acompanhe a nossa programação. Muito obrigado. Termina agora então o programa Ponto de Vista. Amanhã, sexta-feira, tem mais. E eu vou trazer então informações e no final de semana novas informações aí do pastor que disparou um tiro lá no aeroporto Juscelino Kubitschek, e a primeira informação é que não havia feridos, mas agora já há uma informação de que um estilhaço pegou lá numa atendente e ela saiu ferida, sem gravidade, levemente ferida, mas já tem aí então um ferido nesse disparo acidental. Ok? Aguardem então os próximos vídeos do programa Ponto de Vista. Tchau, pessoal. Até o próximo.